Olá pessoal, aqui é Thiago Martinez, mais uma vez no episódio do Run Me Cash. Sou fundador e host aqui do podcast e estou aqui com o Felipe Figueiredo, Giovanni Garcia. Felipe Figueiredo é psiquiatra de infância e adolescência e doutor em saúde pela USP. Seja bem-vindo, Felipe. Valeu, Thiago. Um prazer estar aqui com você agora falando. E a Giovana Garcia também é psiquiatra, doutora em saúde mental pela USP. Seja bem-vinda, Giovana. Obrigada. Não é só coincidência deles serem doutores de saúde juntos na USP, mas eles também são um casal, né? Casal de médicos com a mesma especialidade. E o motivo do nosso podcast de hoje é contar um pouco da trajetória de vocês, quais foram os acertos e principalmente os erros, que é muito bom aprender com as dificuldades que cada um passa, e contar um pouco mais do universo da psiquiatria, desde quando, na escolha da residência, na escolha da especialidade, a residência em si, depois o mercado de trabalho, como vocês enxergam como era e como está hoje. Primeiramente, como foi, de onde vocês são, onde fizeram faculdade, residência, começando para Giovana. Eu sou de Maringá, nascida, crescida, quando eu tinha 15, 16 anos. Como todo estudante que quer medicina, eu fui fazer o terceirão em Curitiba, fui aprovada na Federal do Paraná, na UEM e na PUC. E eu escolhi a Federal do Paraná por ser uma instituição maior, mas também por ser fora de Maringá, eu queria sair de casa. Aí fiz medicina na Federal do Paraná e quando eu optei pela psiquiatria, eu me direcionei para a USP de Ribeirão Preto. Lá eu fiz a residência em psiquiatria e iniciei o mestrado, daí a gente conseguiu ir para o doutorado direto. Tudo em Ribeirão? Tudo em Ribeirão Preto, né? E há 10 anos eu retorno para Maringá, já titulada, e o Felipe me acompanha para a gente começar a nossa aventura aqui em Maringá. Então você encontrou o Felipe no meio do caminho, né? Eu digo que eu fiz uma importância do Nordeste, porque... Eu encontrei ela, né? Ah, é? Diz o pai dele que ele melhorou a genética com o Sul. Não é bem assim. Talvez ela. Mas foi esse o trajeto que eu fiz, né? Eu saí e eu voltei. Voltou para casa. E o Felipe, de onde é? Eu sou cearense, cara. Cearense. Cabeça chata. Dá pra ver pelo sotaque que o Nordeste tá na... E quando eu falo que eu sou cearense, o sotaque puxa mais um pouco, Thiago. Mas eu fiz meu ensino médio inteiro lá e eu não queria ser médico, na verdade. Eu queria ser publicitário. Mas antes disso eu queria ser professor, mas aí minha mãe professora dizia, não, você não vai ser professor de jeito nenhum, viver o perrengue que eu vivo, não sei o que. Eu digo, tá bom, mãe, então eu quero ser publicitário. Aí quando chegou, eu estudava numa turma, que era uma turma muito boa, assim, dos melhores alunos lá da minha escola, e aí todo mundo levantava a mão quando dizia, quer fazer medicina, quer fazer direito, quer fazer engenharia, tinha uns 5 gatos pingados na turma. E quando dizia, e quem mais? Aí era só eu que levantava, queria fazer publicidade. Eu digo, opa, tem algo errado aqui. Errado comigo. Aí eu acabei, no segundo para o terceiro ano, optando pela medicina, pela estabilidade financeira que ela poderia me trazer. E o leque de possibilidades, né? Então, aí eu fui fazer medicina na Federal do Maranhão. Eu tentei na Federal do Ceará, não passei. No meio do ano só tinha no Maranhão, fui lá, fiz no Maranhão. Não me arrependo, foi muito bom para mim. E depois eu fiz residência, passei um tempo trabalhando no programa de saúde da família, onde eu aprendi pra caramba. Aprendeu a ser médico, né? Aprendi a ser médico. E a ter criatividade na medicina, sabe, cara? A fazer coisas. E no saúde da família, assim, no interior do Ceará, do Piauí, que eu trabalhei. Aí depois eu fiz, o meu objetivo era fazer residência na USP ou Unicamp. E aí ali eu estava estudando para fazer, fiz, passei, entrei um ano antes da Giovana. Você é mais dela. Sou. Meu veterano. Eu fiz um assédio moral. Na hora, aí ela foi meu R1 onde a gente se conheceu. Aí acabou a residência em psiquiatria, comecei o mestrado, aí paralelamente a isso comecei residência em psiquiatria da infância e adolescência e estamos ainda se formando. E quando casaram? Né?
Casamos há 10 anos, um pouco antes de vir para cá. Pouco antes, então, depois de terminar o doutorado. A gente casou e eu acho que o casamento foi um ponto importante, porque a gente se fez família. E a gente e agora? Onde que uma família fica? Fica em Ribeirão Preto? Fica em Fortaleza? Fica em Maringá? E a gente foi tendo que construir onde a nossa família ficaria. É uma mudança de ciclo fundamental ali, que é parte de uma escolha, né? E essa escolha acaba destinando não só a vida de vocês, como a vida dos filhos também, Isso, né? o casamento marcou essa decisão, né? De mas todo final de semana a gente vai ficar saindo com amigos? É isso? Esse apartamento de estudante? Não. Tinha um cachorro antes? Não. Não, né? Porque tem um relacionamento, tem um cachorro, depois tem filho, né? O cachorro a gente pulou. Mas exatamente para não nos prender. A gente já pensava. Aqui a psiquiatria já Uma entende um pouco relação, mais da relação. A gente sabia que ia ter uma relação, né, complexa. E como que foi assim? Vocês falaram, estavam fazendo faculdade. Onde que foi o momento que vocês escolheram fazer psiquiatria? O que virou a chave? Como foi? E a minha história ela é bem interessante. A faculdade toda, Thiago, eu iria ser cirurgiã. Meu currículo é vastamente cirúrgico. Onde tinha uma cirurgia para instrumentar, onde tinha uma monitoria de anatomia, eu estava. Só que isso era uma influência muito grande da minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha, hoje ela é cirurgiã plástica, e ela era meu exemplo. Ela fazia medicina há 2 anos na minha frente. E como eu a admirava muito, eu acho que eu confundi admiração com identificação. E quando eu estava mais ou menos no 5º ano, eu iniciei um processo de psicoterapia para tratar questões pessoais. E eu tratei essas questões pessoais rapidamente e comecei a falar sobre meu futuro profissional. E eu percebi que eu estava confundindo a minha admiração por uma identificação. Aí eu fiquei muito angustiada, porque, se não é cirurgia, é o quê? E eu entendi que não era cirurgia, mas era alguma coisa que me conectava ao outro, porque eu estava tendo uma experiência com uma psicóloga, né, com um tratamento psicológico magnífico. O que eu poderia fazer como médica, né? E foi aí que eu comecei a pensar, é psiquiatria? Oncologia clínica? Aí nisso eu comecei a delinear meu caminho. Tentei estágios na oncologia clínica, mas o supervisor dizia, Giovana, mais quimioterapia, menos sofrimento. E eu entendi que eu gostava de mais lidar. biológico, menos humano. Vamos investigar mais o estadiamento, os protocolos de tratamento. Ela tem uma psicóloga que cuida dela. E aí eu entendi que meu caminho era esse. Me deu muito medo, porque a psiquiatria, há mais de 10 anos atrás, né, que foi quando eu comecei, ela ainda tinha, se tem hoje estigmas, antes tinha muito mais. Era para o meu pai aceitar a mudança de especialidade foi muito difícil. Ele me trazia argumentos diários de que era melhor eu fazer cardiologia, gastroenterologia. E que bom que eu me mantive nessa linha, porque hoje eu sou muito satisfeita. Mas foi um caminho construído. Quer dizer, desconstruído e reconstruído. Mas foi assim que eu cheguei na psiquiatria, através de uma experiência pessoal. E o Felipe? Eu acho que quem faz psiquiatria, né, Thiago, acaba tendo em comum essa busca pelo contato com o outro, né? Dentro da medicina a gente entra com esse sonho e alguns conseguem permanecer nesse sonho, né? Então, eu falei no começo que eu optei pela medicina pela estabilidade, né? Mas tinha, en passant, isso daí junto, né? Eu queria olhar o outro, eu queria me conectar. Então, isso daí me veio a psiquiatria. Eu já tinha terminado a medicina e eu estava no PSF. Nessa época aí de 1 ano e meio de PSF, eu decidi, de fato, querer psiquiatria, porque era um... Foi depois da faculdade, depois trabalhando no Programa de Saúde da Família. Porque era ali, na conexão com os meus pacientes, que eu sentia que eu fazia mais diferença, sabe? E também dentro do Programa de Saúde da Família tem muita demanda de psiquiatria, de saúde mental, e a gente, dentro da formação, pelo menos eu, não tinha um know-how suficiente para poder cuidar disso. E eu queria ter mais know-how para poder fazer esse cuidado, né?
Mas isso sempre a psiquiatria sempre me rondou. Eu que não enxergava por não fazer terapia e não, porque a psiquiatria também me trouxe uma possibilidade de ser professor, e era isso que eu queria também, né? Lá atrás, quando minha mãe dizia não vai ser professor, depois quando eu fui fazer psiquiatria, era um dos sentidos que me fazia querer, porque eu queria fazer doutorado e voltar para lá, para minha cidade, para o meu estado, onde eu não tinha tido uma boa psiquiatria dentro da faculdade, e mudar um pouco isso, né? E no fim das contas vocês também foram professores, preceptores, e isso... E o que motivou também participar disso? Porque acaba sendo... Eu vejo assim, o preceptor, o professor, como uma doação, um voluntariado, porque no fim das contas financeiramente não é aquela coisa, né, para quem dá a aula, mas também você vê uma oportunidade de auxiliar outras pessoas que estão entrando nessa carreira magnífica. Mostrar a nossa psiquiatria para os alunos era encantador. Vê-los se abrilhantar e se apaixonar por uma especialidade que até pouco tempo atrás nem existia direito no currículo médico. Então, eu fiquei 7, 8 anos como professora e como preceptora, supervisora, e realmente não tinha nada a ver com a condição financeira. Era o que eu sentia que eu fazia diferente na vida daqueles alunos, né? E chega um momento onde, até pelas demandas da vida, questão de filhos, nossa vida profissional individual, nos fez nos afastar desse sonho. Daquela forma de uma instituição, mas a gente ensina de outras formas. Exato. Porque eu acho que isso é uma vocação mesmo. O próprio fato de vocês aceitarem o convite daqui é uma preocupação e poder continuar isso. Você também já comentou, né, referente a escolha de professor e tudo mais. E até vou compactuar, minha esposa foi aluna de vocês quando ela fez a faculdade e ela considerou psiquiatria por causa de vocês. A gente contagiava. Ela considerou psiquiatria, ela foi fazer GO, depois fez endócrino GO e por não coincidência, ela vai muito pela parte da sexualidade. E depois com ela a gente está fazendo formação psicanálise. Que legal! Então, formação psicanálise, Sociedade Paranaense Psicanalista, então eu faço também. Então, quando a gente ouço vocês falarem assim, olha, eu escolhi a profissão porque eu me identifiquei, porque eu saí de uma projeção e para uma escolha mais consciente de quem eu sou, isso você vê uma profundidade maior, diferentemente, talvez, por exemplo, eu vou escolher cirurgião porque isso tem um mercado melhor ou qualquer outra coisa do... Isso nos ajuda a ser mais felizes na profissão, isso. Porque é uma escolha genuína. Temos dias difíceis, como todos, mas parece que a linha fica mais firme porque a gente tem essa paixão. Tá centralizado no ser, né? E depois dessa mudança, como é a residência de psiquiatria, né? Como funciona para aqueles que estão pensando em escolher? Como que funciona também os serviços? Quais podem ser indicados à escolha? Vou fazer prova onde? Onde que vocês têm referência e como funciona, né? Tiago, assim, a psiquiatria é muito ampla, né? E depende muito do serviço e quando você vai fazer. É difícil a gente generalizar e dizer, só faça residência, porque tem residências que são péssimas e que não vale a pena fazer. E tem, então assim, como funciona a residência? A nossa residência foi uma residência que foi muito puxada, que tinha pelo menos 5 locais de estágio diferentes. A gente tinha residência em enfermaria de longa duração, enfermaria de curta duração, em hospital dia, que é um modelo bem parecido com o CAPS, em saúde pública, onde a gente fazia matriciamento de casos de saúde comunitária, tinha emergência, tinha ambulatório, tinha infância, tinha psicoterapia, tinha forense, tinha a mais ampla gama de estágios, né? Então, foi uma residência bem puxada. E puxada também para entrar, né? A gente teve que estudar pra caramba para poder entrar. Naquela época, onde a concorrência já não era tão grande quanto é hoje. Hoje a psiquiatria é uma das top 3 de concorrência na maior parte das universidades.
Mas naquela época não era tão concorrido e você tinha que estudar pra caramba já, né? Eu passei aí pelo menos 1 ano e meio só estudando para passar nessa residência. E foi puxado, bem puxado. Mas foi muito gratificante, era sempre muito gratificante. Assim, a gente tinha eram 10 vagas por ano, era R1, R2, R3, e eram 30, então o que fazia a gente gostar era também as amizades, né? O estar junto desse grupão, que eram 30 pessoas, né? É um grupo bom, assim, para... Sim. E era uma instituição grande, onde você também... Ali era uma casa pra gente, né? Tinha um quarto para os residentes, onde você dormia lá nos dias de plantão, né? Então, você acabava compartilhando muitas coisas. Então, isso aliviava o estresse da dificuldade, né? E dentro da psiquiatria, eu acho que tem uma outra coisa que é importante falar aqui, sabe, Tiago? As pessoas acham que fazer residência e fazer especialização é a mesma coisa. Mas a psiquiatria é uma residência muito pesada emocionalmente. E na especialização, você não tem toda a carga horária que você precisa ter de supervisão dos casos. E é nessa supervisão onde você consegue elaborar projeções, identificações. Contra-transferência. E eu acho que a residência te permite isso. Lá na nossa residência, todo caso que a gente atendia, a gente tinha uma supervisão do caso. Logo depois. Não é uma coisa assim, tipo, que você acumula os casos e aí no final da semana você passa todos para o seu supervisor ou passa um que você escolhe. Não. Todos os casos a gente tinha supervisão. E a supervisão incluía não só aspectos biológicos, mas aspectos ambientais da situação vivida e aspectos psicoterapêuticos também, né? Tanto que a gente tinha supervisores também não médicos. Isso daí também foi muito importante para a gente ter essa visão interdisciplinar que hoje a gente traz para a psiquiatria e para a medicina, né? Então a gente tinha supervisores terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, psicólogos, muitos psicólogos que ajudaram muito na nossa formação. Então, eu acho que fazer residência, para mim, é o caminho da psiquiatria. Mas a residência num lugar bom, que vale a pena. Existe essa complementariedade de supervisão mais próxima, porque no fim das contas, se vocês estão tratando algum paciente, e possivelmente é algo muito complexo, né? De pensar, não é algo muito exato, diferente de outras especialidades. Então precisa ter esse suporte próximo, senão não aprende, né? Eu costumava falar para os alunos da universidade que a residência, uma boa residência, nos preparou para uma guerra. Mas no nosso dia a dia não tem guerra. Então você lida com os casos mais complexos de uma maneira tranquila, porque você já viu aquilo, você já estudou aquilo, alguém já te supervisionou. Então, a segurança que a gente tem para atender casos mais complexos é diferenciada. Então, se a gente fosse resumir, escolher um serviço onde tenha uma formação onde te prepara para uma guerra, porque no fim das contas vai ser a exceção, né? Que se acontecer, você está amparado e não vai ter nenhuma dificuldade ali. Então perceba que a escolha da residência, você que está nos ouvindo, ele passa por uma identificação daquilo de quem você é. Além disso, uma escolha consciente do como vai ser, o que vai te preparar para o próximo passo. E o que mais as pessoas acabam no meio do caminho, trajetória profissional, olhando só para a situação atual, esquece de projetar, olha, eu estou fazendo isso porque lá na frente eu vou precisar daquilo. Às vezes, vou escolher fazer um pós ou fazer uma residência que seja mais simples para mim, porque é mais confortável, mas no fim das contas você está deixando de preparar seu próximo passo, né? Então isso é fundamental para você que está ouvindo e pensar nisso. E olhando, passando ali da residência, a gente olha pela vida profissional. Você falou que a residência foi puxado em vários estágios, e como era fazer plantão fora, trabalhar, como que foi a dinâmica de vocês durante a residência? No R1, eu ainda não me sentia habilitada a atender sozinha em saúde mental, então eu continuava exclusivamente em plantões como clínica geral. Eu conseguia fazer um plantão por semana fixo, que era no sábado à noite, e o Felipe, a gente já namorava,
ele fazia um plantão fixo no mesmo lugar no domingo à noite. Então, você imagina o nosso final de semana, não era muito legal. Mas era um plantão que a gente se sentia à vontade, numa cidade menor. Então, a gente trabalhava como clínico geral. A partir do R2, as portas de ambulatórios de saúde mental da região, que eram muito precários, de cidades vizinhas, eles começavam a abrir as portas para gente, para atender no sábado, ou para atender num dia que a gente quase não tinha período livre na residência, mas se tivesse uma quinta tarde livre, eles conseguiam abrir a agenda. A gente começou a transicionar para os Já durante a ambulatórios, residência. no R2 já. Legal. Metade do R2. Metade, né? Que a gente começou a sentir segurança. No R3 a gente já conseguia fazer isso com mais propriedade. E então no R3 a gente não dava mais plantão como clínico geral, até porque a gente sentia mais segurança na Sim. especialidade do que em receber uma emergência, entubar um paciente, lidar com um Fazer um evento acesso dramático. central. Eu dizia, gente, eu sei conversar agora. Vamos com calma. Calma aí. Chama o Calma aí, médico, né? calma aí, calma aí. Então a gente foi percebendo e foi transicionando, mas durante a residência a gente já conseguia atender como, não vou falar como especialista, né? Mas a gente já tinha um conhecimento muito diferenciado em relação a um clínico geral. E foi assim, daí quando terminou a residência, já durante o mestrado, o doutorado, a gente trabalhava exclusivamente já como psiquiatra. Felipe, e aquelas pessoas que queiram fazer um mestrado, doutorado, como que é a vida do médico pós-residência, fazer também uma pós-graduação em stricto sensu, como é a vida, conciliar tudo isso e, ao mesmo tempo, não dispersar do foco da construção da sua profissão, né? Tiago, eu acho que é muito o valor que te deixa fazer o mestrado e o doutorado. Isso não vai te acrescentar tanto do ponto de vista financeiro. Então, quem busca isso financeiramente não vai encontrar muita solução. Mas é uma busca pelo conhecimento, né, cara? Eu acho que nós, como cientistas, buscamos conhecimento, e aí fazer o mestrado e o doutorado te traz um acalento em relação a saber buscar conhecimento. E aí eu acho que dentro da profissão médica, assistencialmente falando, a medicina, acrescenta muito, porque você tem dúvidas a cada momento, né? Fazer medicina é o tempo todo trazer dúvidas para a sua cabeça. Chega um paciente com algum questionamento sobre qualquer coisa, você vai lá e você agora sabe, porque você fez mestrado, doutorado, você sabe como pesquisar, você sabe as melhores fontes, você sabe discernir aquele artigo que está sendo pago para ser publicado e daquele artigo que tem uma isenção técnica. E aí você consegue escolher, né, qual é a fonte de conhecimento que você vai trazer para a sua prática, né? Tanto que na minha prática de psiquiatria da infância e adolescência, eu sou conhecido por não ousar em algumas coisas que outros colegas já ousam, porque não tem uma base de evidência científica tão grande, na minha opinião. Então, eu até encaminho quando isso acontece. Eu digo, olha, fulano de tal é uma pessoa ética que está usando isso daí. Eu não uso. Então, esses dias mesmo, citando como exemplo isso, né? Procuraram a clínica e uma das perguntas que fizeram já no acolhimento pelo WhatsApp o Dr. Felipe prescreve canabidiol? E aí a minha secretária veio me perguntar e eu falei, olha, infelizmente o canabidiol para situações da psiquiatria ainda não tem uma evidência científica robusta. Então o Dr. Felipe ainda não prescreve. Se eu tratasse epilepsia refratária, eu medicaria com canabidiol. Entendi. Então acaba te dando mais propriedade como médico, e também evoluir daí para frente, né? Sim. Não somente ali, eu tenho o título, eu tenho aquela tese que eu estudei, mas também te prepara para posteriormente conseguir evoluir Muito, cara, muito. E aqui em Maringá nos abriu portas dentro das universidades, né? Que pra gente foi muito importante, assim. Até para transição, voltar para casa, de se posicionar. Então, chegar aqui com o doutorado nos abriu portas nas duas universidades particulares daqui, né? É muito bom. E
Então, durante a residência, vocês trabalharam, complementaram renda, no início fazendo plantão de clínico, depois propriamente já fazendo atendimentos já na área de especialidade. Terminou, fez mestrado, e lá no mestrado e doutorado vocês também já trabalhavam em outros serviços. E a gente não tinha bolsa, porque a gente não tinha como dar exclusividade para a pós-graduação, então a gente tinha que trabalhar e fazer a disciplina da coleta, as aulas, então era um auê. Vocês continuaram na residência depois, né? Sim. O ritmo era igual, né? A gente era aluno. Era aluno, né? E foram mais 4 ou 5 anos? Foram 5 no total, né? Pro doutorado direto, foram 5 anos. Nossa. Depois da residência. Na verdade, 1 ano da residência a gente já estava coletando dados. Então vocês ficaram 8 anos em Ribeirão, praticamente. 7, né? 7 eu acho que foi, né? 7 anos. Não lembro, mas é isso. Mais bom ou tempo. menos. E aí entrando um pouco mais já depois pós-especialistas, vindo para Maringá, começaram a dar aula nas faculdades e montaram a clínica Essente, a clínica especializada em psiquiatria multidisciplinar, já com influência até do próprio serviço de residência. E também o Felipe faz MBA em gestão em saúde, né, pelo IBMEC, e sai do ambiente hospitalar, ambiente de outros serviços, e vou empreender, montar a própria clínica. Quais foram os desafios, angústias, os acertos e erros? Porque se a gente olhar para um aspecto mais prévio, durante a faculdade, depois na residência e pós, está muito mais ali na decisão do que fazer, né? E depois você vai trabalhar no serviço conforme tem as oportunidades. Só que quando você vai abrir uma clínica, já é outra coisa, né? Basicamente, você não vai lá, olha, tá aqui meu currículo, começa a trabalhar, e você simplesmente trabalha. E aí vem um outro desafio. Como é empreender para vocês na área de saúde? Eu acho que eu vou falar um pouco do início, e eu acho que o Felipe tem mais propriedade para falar de hoje, né? O início, eu acho que por essa nossa característica de sempre estar refletindo, pensando, não tomando decisões impulsivas, a gente conseguiu desenhar um início de carreira, falando em Maringá, né? De uma forma que eu acho que foi muito conscienciosa. Porque a gente chegou tanto empregados nas instituições de ensino privadas, né, nas duas, como num concurso de prefeitura. Então, nós tínhamos um concurso de 20 horas da Prefeitura de Maringá. Mas, ao mesmo tempo que a gente destinava esse tempo a essas funções CLT, nós abrimos um espaço pequeno, mas abrimos nosso consultório privado. E a gente sempre entendeu que o que a gente fazia no privado era tão diferenciado que sempre a gente agiria da mesma forma, faria o mesmo tipo de tratamento. Então, a gente não abriu para convênios. Então, a gente trabalhava no SUS e nas universidades, e no consultório a gente mantinha o que a gente tinha como ideologia, o que a gente acredita para uma consulta em psiquiatria, para um tratamento. E a gente conseguiu não se perder nesse caminho, porque eu acho que a gente foi trabalhando sem perder a essência do que a gente aprendeu, né? E eu acho que isso que fez dar certo, né? E quanto mais a gente fez, a gente alimentou o nosso espaço, mais independência a gente teve para ir saindo da prefeitura. E também, depois, mais tarde, foi o ano passado que a gente saiu da universidade. Até chegar no cenário atual, que eu acho que o Felipe consegue falar um pouco melhor sobre o que é Essência hoje, o que a gente conseguiu construir dentro de saúde mental em Maringá. Eu acho que sempre nesse modelo de saúde mental a gente pegou bem uma transição, né, Thiago, de percepção do que é a psiquiatria e a saúde mental. Porque na época que a gente foi buscar a psiquiatria tinha um modelo muito manicomial e hospitalocêntrico, né? E a gente foi vendo essa mudança acontecer ao longo da residência, e quando a gente montou a clínica, isso começou a se tornar claro para a gente, né? Não só na clínica, mas eu trabalhei no CAPISI, aqui de Maringá, no concurso da prefeitura, e para mim foi uma grande escola, foi um complemento à minha residência em psiquiatria da infância e adolescência. Esse modelo interdisciplinar que era visto na minha residência e no CAPISI, eu pude trazer, porque aí depois eu começava a ver, cara, mas isso não acontece no contexto privado. Quais são as soluções possíveis que a gente pode criar
em termos gerenciais, em termos... e aí a Essentia foi se tornando corpo baseado nessa interdisciplinaridade, humanização, personalização. Eu acho muito legal na fala de vocês, quando tá falando, Giovana falando, estamos num momento que a gente está nos preparando para transicionar para uma clínica, então a gente não tem a pressão de clínica dar certo, se abrir, convênio, fazer toda aquela loucura que pode se perder no objetivo do negócio, e ao mesmo tempo olhar pro ambiente e ver, olha, esse é um modelo que acho que funciona, né? E eu, como na área de gestão, formado em administração, contábil, especializações em gestão, saúde, marketing, etc., o que falta o que diferencia o empreendedor do empresário está nessa criação a partir da observação. Então, eu observo o contexto, analiso o mercado, eu vejo como que funciona e adapto e crio a partir disso. E o que normalmente na área da medicina acaba se acontecendo, as pessoas elas copiam outras pessoas fazendo. E aí perde o elemento característico do profissional ou do próprio negócio. E o que faz ter diferença num negócio de sucesso ou não é a identidade daquilo. É aquilo que faz ser diferente, a essência daquele negócio. Então, pelo fato de vocês terem esse olhar mais cirúrgico, mais clínico, mais pontual, fala assim, olha, a gente quer isso. E a partir disso, ir construindo, faz com que fica mais leve, a coisa acontece e ele se torne mais perene. Então, aí, possivelmente, vocês vão ver outras pessoas que vão construir modelos a partir da observação de vocês. Mas vai faltar identidade, que é o que acredita. Isso já acontece. E a gente fica feliz de poder ser exemplo. E o que é bem legal para quem for escutar esse podcast, estiver nesse momento de vida, é que a gente também, como a gente permitiu um crescimento genuíno em relação ao consultório, a gente vivia da renda do CLT. Então, a gente não extrapolou nossas condições quando não podiam ser extrapoladas, né? Então, o consultório está indo, mas a gente vive da universidade e da prefeitura. Então, a gente foi muito consciencioso no que a gente disponibilizava financeiramente, que eu acho que isso é um erro muito comum no jovem. Se formar, já comprar uma BMW, já ir viajar e fazer um monte de coisa. O rendimento mensal, ele pode ser alto, né? Para um recém-formado, principalmente quem faz plantão, a tua renda depende do número de plantões que você faz. Se você quiser fazer plantão todo dia, você tem uma renda alta. Mas você não sustenta isso. E você adoece. Você fica triste, porque depois você perde o sentido. Atender, sem se vincular, sem se conectar, sem sentir que o outro está ali com você. Isso, para mim, é o que é essencial na medicina. E você, Felipe, quando você vê assim, a construir, praticamente vocês terminaram a transição de CLT, ter serviços em outros estabelecimentos, para a clínica. O que você enxerga agora, até fazendo o MBA em gestão em saúde, os desafios do médico em empreender, né? Como construir isso, onde que ver marketing, ver controle financeiro, processo, e todo um universo que não tem nada a ver com a ciência, até o modelo mental de vocês, né? Então, como é isso, se bater no negócio, mas, cara, por que é desse jeito, né? Aqueles questionamentos que é difícil, né? Cara, tem a coisa que é mais difícil para mim é você compreender que não é no atendimento olho a olho com um cliente que você ganha. É no que tem por trás de tudo isso, né? Que te traz um rendimento. Isso é um modelo de gestão que vocês da área de administração já têm uma percepção lá atrás e que a gente médico, a gente tem que desconstruir a nossa percepção, porque a gente sempre foi modelado na visão de que assim, sempre não, né? Quando a gente começou a trabalhar como médico particular, que a gente começou a ser modelado com essa ideia, tem um cliente, tem um ganho, não tem cliente, não tem ganho. Antes disso, ainda tem dentro da universidade, ainda mais universidades públicas, quanto a Giovana fizemos, mas em todas as particulares também, tem essa visão de assim, do médico ser formado para o SUS. E o médico que é formado para o SUS, pouco
vivencia essa questão financeira do ganho. Então, é um modelo de gestão que tem que ir que teve que ir mudando na minha visão, né? Não é que tenha, porque você pode viver muito bem como médico do SUS e pode ficar feliz ali, né? Mas eu acho que essa é a grande dificuldade, essa mudança do mindset, de perceber que assim, olha, eu hoje bloqueio 2 a 3 períodos por semana para cuidar de gestão do meu instituto. Se eu for colocar na ponta do lápis o tanto que eu ganharia atendendo clientes nesses 2 a 3 turnos, eu talvez não ganhasse a mesma coisa. Mas eu tenho que entender aquilo que a Giovana está dizendo, né? Que assim, é um investimento. Isso que eu estou fazendo é investindo em relação a uma empresa que é minha. Eu podia muito bem pegar esse dinheiro e estar investindo na bolsa. Mas lá talvez eu não vá ganhar um rendimento tão bom quanto futuramente eu espero ganhar dentro daquilo que é meu. Empreender, seja na área da saúde, em qualquer tipo de área, você basicamente planta e espera crescer. Você não tem certeza se aquilo vai dar certo ou não. E você não tendo certeza, você simplesmente tem que estar dedicado, testando, tentando, resolvendo, com uma certeza que é mais fácil dar errado do que dar certo. Então, essa dedicação que precisa, separo períodos para cuidar disso. Eu estava até conversando com outro colega, por que é muito difícil para o médico que ele acaba tendo uma dificuldade de ter uma percepção, vou contratar uma empresa de marketing, vai me resolver, vai atrair novas pessoas, novos clientes. E por que isso não acontece? Porque que tem que ter o indivíduo do empreendedor no meio. Não basta você ter a ferramenta do cara que faz o marketing, alguém que cuida das finanças, alguém que cuida dos processos, você não ter o orquestrador de tudo isso. E aí, quando entra o médico abrir uma clínica, ele não basta contratar um gestor que vai fazer a coisa acontecer. Porque em negócio não é assim. Negócios fora da saúde também não é assim. Se não tiver um empreendedor dando ritmo, dando direcionamento e conduzindo para aquilo que é o objetivo central, a gente quer construir isso e essa construção vai da cabeça da pessoa. Vocês têm uma ideia de clínica e a partir disso, no dia a dia, vai construindo. Então essa é a dificuldade, porque você não consegue ver o retorno imediato e a possibilidade de retorno é mais negativo do que positivo. Uhum. Eu penso que é como se fosse uma renda variável de grande risco e ao mesmo tempo com uma liquidez muito baixa. Então, é muito arriscado. E o que mantém, o que faz a gente optar por isso? É o valor pessoal. Porque ali não é eu investindo numa empresa que é do outro. Ali é eu investindo num sonho que é meu. E eu quero dar esse gás, eu quero ver esse sonho acontecer. Então vale a pena. Então, todos os empreendedores, ele tem uma pontinha de loucura, porque se ele fosse um empresário, vamos pensar um empresário que pega um modelo de franquia, simplesmente repete aquele modelo, é muito mais, não é que é simples, não é fácil, mas ele te consome muito menos de esforço mental, porque você não precisa criar. Agora, quem quer criar algo seu, realmente é algo de alto risco. Às vezes a gente brinca, fala, ai Felipe, por que a gente não abriu um Burger King? Por que a gente não abriu uma franquia de açaí? Mas a gente sabe que é ali que a gente gosta, né? Mas é desafiador. É uma onda de problemas. Mas ao mesmo tempo, quando dá certo, e o dá certo não necessariamente é financeiramente, com o empreendedor você fala, puxa, nossa, cara, o que a gente construiu? Que legal. É muito mais gratificante porque, no fim, a vida não é somente a parte monetária. A gente é alimentado por mensagens de WhatsApp. A gente tem um grupo de todos os funcionários da clínica. E a nossa gerente, ela compartilha feedbacks positivos. Nossa, nunca fui tão bem atendida. Eu entendi que esse tratamento, ele funciona porque ele é baseado nisso. A gente é alimentado por mensagens de WhatsApp. A gente fala, ai, estamos no caminho certo, vamos. Eu acho que isso é até mais impulsionador do que a entrada do dinheiro, né? O dinheiro vem como consequência disso tudo. Né, cara? E isso é mudança de mindset. Você entender que a construção do valor, daquilo que você entrega, vai vir dinheiro. Sim. Invariavelmente vai vir dinheiro, porque você vai construir um valor tão grande que as pessoas vão pagar.
Então, é essa mudança que precisa acontecer para começar a empreender. E assim, cara, é aquela história da corrida dos ratos, né? Assim, eu não posso ficar correndo atrás do dinheiro, cara. Eu tenho que correr de uma coisa por uma coisa que para mim importa, né? Quando vem mensagens como essa, a gente hoje tem 27 colaboradores dentro da Essentia, né? Psicólogos, TOs, profissionais de ensino superior, né? E funcionários a gente tem acho que uns 11, né? 11, 12, né? Atualmente. Então, os profissionais quando chegam na Essentia, seja colaboradores, profissionais, parceiros que a gente chama, né? Sejam colaboradores CLT, eles olham para aquilo e quando estão dentro, eles dizem, cara, isso daqui é muito diferente. Esse modelo de interdisciplinaridade que a gente faz lá, Thiago, assim, fazer uma consulta conjunta, tá ali teu psicólogo que te vê toda semana e o teu psiquiatra que te vê a cada mês, a cada 2 meses, a cada 3 meses, juntos, conversando sobre tua saúde mental, ao mesmo tempo, traz uma noção para o paciente que, ó, cara, eu estou sendo cuidado. Então, e isso daí, quando a gente vê esse olhar do cliente, os parceiros nos comentam e dizem, eu tinha uma clínica sozinho e eu me sentia muito só. Lá na Essentia, eu sinto que eu estou com vocês e eu compartilho o que eu estou fazendo e eu vejo que é o caminho que tá dando, que vai dar certo ou que não vai. Porque tem um outro que é amigo e parceiro e diz, Giovana, será que não vale a pena mudar esse âmbito do tratamento? Dá outra visão. Dá outra visão, né? E aí traz eficiência para um tratamento em saúde mental, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. A saúde mental precisa ter eficiência. Sim, senão você acaba piorando a vida da pessoa, tentando e não dando certo. Então, a gente tem aqui um exemplo de pessoas que começaram a carreira, fizeram estricto sensu, foram para academia, ensinar outras pessoas, concurso público, trabalhar no SUS, e depois saiu transicionando para construção e empreender. E não é uma jornada tão rápida, né? Porque foram 10 anos vocês fazendo essa transição. E acho que isso é um elemento fundamental, principalmente na nova geração, uma geração que é fast food, né? Que tudo está na mão, as coisas não para construir demoram muito mais do que a gente imagina. Então, ter essa consciência que é uma construção de degrau a degrau e construir a carreira isso, não é do dia para a noite, não é do dia para a noite que você vai... saudável você ir lá e gastar, comprar, senão você entra num ciclo que pode ganhar dinheiro, mas você nunca mais consegue sair dele. Você não consegue ir lá construir uma vida, você simplesmente está ganhando dinheiro, pagando conta, ganhando dinheiro, pagando conta. E aí entra num mundo sem fim. E aí, olhando para o aspecto mais financeiro da coisa, como vocês falaram de transição de carreira e construção da carreira, como também se preocupar em dependência financeira, como que vocês imaginam que seria o ideal, falar assim, do que vocês têm projetados, vocês são novos ainda, têm muito tempo de carreira, o que vocês já pensam e fazem hoje, que gostariam de fazer para, além somente do exercício da clínica, que é um negócio que depende de vocês estar lá, como construir ali posteriormente aquela aposentadoria para ficar mais tranquilo lá para frente, né? A gente está nesse caminho, né, Thiago? Hoje a gente vive predominantemente do que a gente ganha como médico psiquiatra, mas a gente entende que essa é uma carreira que não vai permanecer até a gente chegar aos 70, 80 anos, né? Vai haver um momento onde a gente vai ter uma necessidade de diminuir, parar. Então a gente tem construído novos caminhos, a gente toma um cuidado muito grande com um aporte financeiro para investimento, né? A gente tem uma carteira de investimento. A própria ideia da Essentia é um instituto que possa funcionar sem a nossa presença. Nós somos as pessoas, né, que alavancamos o instituto, mas a gente quer que aquela clínica, aquele instituto, ele funcione sem a nossa presença, que é uma forma também de geração de renda, né? E sempre procurar novos caminhos, né? A gente está tentando pensar questão do mundo online, o que a gente pode fazer para não necessariamente estar trabalhando para ter um rendimento, né? Porque a gente já trabalha o maior número possível de horas por dia,
eu não tenho como trabalhar mais. Então, a gente tem pensado em coisas como essas. E você, Felipe, o que você poderia falar para os ouvintes, as pessoas que estão começando a carreira, saindo ali da residência, tornando, como fazer um planejamento, quais os caminhos que ele pode seguir posteriormente à residência como especialista para construir a parte financeira, né? Ah, vou abrir uma clínica, vou trabalhar no SUS. O que você vê de boas práticas que vocês viram nos colegas e na vida de vocês que seriam boas sugestões? Thiago, eu acho que o principal é planilhar tudo, cara. Eu acho que tem que começar com isso. O médico muitas vezes não tem essa noção. Meu pai, no ensino médio, já fazia planilha. Eu tenho planilha desde quando eu tinha, sei lá, 20 anos de idade. 18, né? Quando Ele eu só se entrei, relaciona com quem sabe mexer no Excel. Eu não sei, eu sou a única pessoa que ele se relaciona que eu não sei. É exclusivo, né? Lá na clínica só é contratado. Só entra quem mexe no Excel, né? E aí, por que eu acho que em planilhar é importante? Porque aí você, com a planilha, você consegue mensurar o percentual do seu ganho, o quanto que você tem que investir mensalmente e o quanto que você pode usar numa renda variável, numa coisa que vai te dar mais risco, quanto que você não pode fazer isso. E você vai vendo a progressão ano a ano. Eu contar esse exemplo, né? Quando a gente abriu a Essente lá em 2014, eu fiz uma projeção com a Giovana e digo, olha, Giovana, eu acho que a gente vai ter no primeiro mês 2 pacientes, no segundo mês 4 pacientes, e aí eu fiz uma linha. Né? Até hoje eu tenho essa planilha guardada e eu mostro para a Giovana o que a gente tem hoje, do que eu projetava ali naquele tempo. É fantástico. Então, você planilhar te ajuda a planejar e te ajuda a refazer planejamentos. E sentir segurança no crescimento, né? Se você está vendo um crescimento ali estável, está acontecendo. E até controlar a ansiedade, né? Sim. Não tá vazio hoje, mas, cara, mas o plano não era esse. Não, ele se acalma com planilha. Não é hoje. Ele se acalma com planilha. É o mês, né? É o ano, né? A coisa está caminhando, né? Esses dias a gente teve uma reunião. E aí a gente viu por alguns dados que a gente cresceu em menos de um ano 167%. Cara, quando a gente olha isso, é planilhar, né, cara? É só planilhando que você consegue ter isso. E até se tiver uma curvatura descendente, de você estar perdendo algo, você consegue ajustar e não esperar lá no final, depois de um ano, falar, pô, pra onde que eu vou? Ou nas férias de fim de ano, tá aquele pensamento, não, agora esse ano eu vou mudar. Você não precisa passar tanto tempo, você pode ir acompanhando. E um conceito que o Felipe está trazendo é um conceito marginal, conceito econômico, de crescimento marginal e não estático. Então, por exemplo, tudo que você for fazer na sua vida, se você olhar por taxas marginais, seria o percentual te favorece financeiramente. Então, exemplo, eu tem um rendimento de 20 mil reais, ou tem um rendimento de 4 mil reais igual um residente. Faz um plantão extra, outro vai dar 7 mil reais lá durante a residência. Possivelmente tem pessoas que têm que pagar aluguel e tudo mais, não vai conseguir ter ali uma reserva. Mas se você olhar para um aspecto percentual, falar, olha, que independentemente do como vai ser minha vida, eu quero guardar 10%. E aí você separa aqueles 700 reais. Quando você ganhar lá os 20 mil reais, aquele percentual mantém-se, mas você aumenta a captação para 2 mil reais. Vai fazer com que você tenha um planejamento que, independente das circunstâncias, você consegue aproveitar hoje, porque você saiu de 6.300, tirando 700 reais, para 18 mil, cara, crescimento absurdo, né? De 3 vezes. Você vai conseguir viver bem. E, ao mesmo tempo, você mantém o compromisso seu daquela reserva financeira. E é engraçado que isso, eu também sou da planilha desde pequeno. E foi muito difícil, eu comecei, minha esposa ela fez odonto, depois fez medicina, e na época que ela fazia odonto, eu namorava com ela, e ela recebia uma pensão, e eu falei assim, ela recebia num dia e gastava no outro, né? Tipo, era assim, né? Aí eu falei assim, cara, mas por que você faz isso? Aí eu fiz uma planilha pra ela, mas não deu certo. Não deu certo. Aí eu fiquei pensando, como eu vou conseguir fazer com que ela entenda a separação orçamentária, que é um orçamento. Aí ela sacava todo o dinheiro e fiz envelopes. Ó, você vai colocar tanto em cada envelope, escrevi em envelope quanto que era e coloca. E isso é caixinhas.
E aí teve um envelope e falou assim, ó, esse envelope você não pode mexer. E aí 10% ela guardava desse dinheiro. Legal. E aí foi juntando. No período lá ela foi fazer formatura e porque queria comprar um vestido. E durante todo esse processo, um não, dois, né? Comprar vestido, ela usou aquele dinheiro. Aí eu falei assim, você viu? Se você não tivesse feito planejamento, talvez você não teria aquilo que você sonhava. Então, não precisa complicar uma planilha, mas você tem que entender esse conceito, que independente daquilo que entra, se é pouco ou é muito, se você manter o compromisso percentual de margem, você vai conseguir viver o hoje bem, quando você estiver ganhando bem, e ao mesmo tempo não perder o compromisso com o seu futuro, porque lá na frente, você possivelmente não fizer isso, vai ser muito difícil a vida. E aí tem uma história bem peculiar, assim como vocês, a Lauriela, ela foi trabalhar no SUS, depois durante a residência, fazendo um plantão de clínica, e estava numa cidade vizinha, e eu fui com ela, num sábado durante o dia, ela foi fazer plantão, e a gente estava saindo do plantão, estava chegando outro médico. Outro médico, ele tinha mais ou menos uns 70 anos. E naquele dia ele estava com uma muleta, tipo, todo andando com dificuldade. Falei, doutor, o que tá acontecendo, né? Perguntei como que ele estava. Falei assim, tô com hernia de disco, muito difícil, tá doendo. Falei assim, mas por que você não falou, sei lá, trocava, ela fazia, ou via alguém que poderia fazer. Eu falei, sabe o que é, Thiago? Porque eu não posso. Eu preciso desse dinheiro. E ele tinha 70 anos. Então, se a gente olhar 70, 60 e pouco, então se a gente olhar para trás, como era a medicina, que todo mundo fala, pô, antigamente ganhava dinheiro, não é a quantidade de dinheiro que vai fazer você ter uma vida estável. É o seu comportamento financeiro com dinheiro que vai fazer estável. Então, a construção disso é no detalhe, é no marginal, é na projeção de você falar, eu tenho um compromisso comigo mesmo de fazer isso. Porque você, a partir do momento que você escolhe, tem esse compromisso, você nega as outras coisas porque você já fez um acordo com você mesmo. Se você deixar a vida levar, possivelmente você vai passar igual esse doutor, com 60, 70 anos, lá na frente, tendo que trabalhar e não ter o que fazer. E o trabalhar desgastado, que a gente conhece alguns profissionais também, faz o exercício da medicina não ser o ideal. Faz um atendimento ser com a porta aberta, com o paciente em pé, ou sem um exame físico. Eu já presenciei todo tipo de atendimento como acompanhante de paciente ou até como paciente. Você consegue olhar no colega que ele está cansado, que ele não aguenta mais fazer aquilo, mas ele precisa. Então, eu sempre falo com o Felipe que a gente deseja não passar por isso. É por isso que a gente também pensa no futuro, né? Para a gente sempre poder exercer com toda a qualidade, com toda a dedicação. Eu tenho outra coisa que eu acho que vale a pena falar também, Thiago, é assim, cuide de si, né, cara? Porque para você pensar em planilha, pensar em guardar, você tem que também ter hábitos saudáveis e escolhas conscientes, né, cara? Então, dando um exemplo, assim, a gente, tanto eu quanto a Giovana, a gente faz atividades físicas regulares que são prazerosas pra gente e que também tornam o nosso dia diferente ao fazer. A gente faz terapia também, a gente tem um investimento alto em terapia dentro de nós e isso eu entendo como um investimento mesmo, né? Porque tem várias coisas, escolhas na minha vida que eu não teria feito se eu não fizesse terapia. Digo mesmo. Várias decisões que quando você tiver com um estado mental equilibrado, fica mais claro as coisas, né? Então, tanto no exercício físico, ele possibilita isso, como no tratamento psicológico e psiquiátrico, caso for, ajuda muito. E olhando para o aspecto médico, mais importante ainda, porque eu sempre até na empresa, eu falo assim, para as pessoas entenderem como funciona o mundo do médico, por que o médico é reclamão? Por que o médico tem essa carga negativa? Não tem como não ter. Ele vive ouvindo queixa. Ele vive sendo o cara da última palavra, que se ele não der a última palavra, alguém pode morrer. Então, naturalmente, o pessimismo, algo assim que... Porque as pessoas vão morrer. E ele vai estar lá, desligando o aparelho, decidindo ou não. Então, isso desgasta emocionalmente. Quando você aparece qualquer tipo de desafio ou problema, parece o mundo catar. Mas é óbvio que quando chamam ele, é para algo
difícil, que é alguma coisa que está caindo o mundo, tá? Alguma bem peculiar. Então, esse é o modelo mental. Vocês vivem sob pressão, vivem por decisões difíceis e carregando uma carga emocional num ambiente, seja hospitalar, principalmente hospitalar que tem casos mais complexos, absorvendo todo aquele contexto. Porque não é só o paciente, tem equipe de enfermagem, tem todo... não tem equipamento, não tem isso, não tem aquilo. Você fala, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E aí, não tem como não cuidar da saúde mental. E quem não cuida acaba tendo outros problemas, decisões erradas, aquela compensação do tipo, eu mereço, eu saio daqui, vou consumir aquela imediato, Sim. coisas que vão dar um benefício, lá, uma dopamina lá de qualquer coisa que ele queira comprar, e aquilo entra no ciclo, porque tem que se torna um vício esse consumo e não cuidar da saúde, né? Então é fundamental, né? Para qualquer indivíduo. E para o médico, sim, tem que ser requisito. Fazer o CRM, cuidar da saúde física e mental, fundamental, né? E olhando para um aspecto mais a gente falou de planejamento financeiro e tem a parte de proteções, né? O que vocês enxergam, assim, que é a judicialização da medicina? Como funciona um pouco na psiquiatria? O que vocês veem como acontece? Na psiquiatria, essa questão ela não é tão comum como nas outras áreas. O que nos mostra que grande parte dos processos, das questões judiciais, elas podem vir de equívocos, de má decisões, de negligência, imprudência, sim. Mas elas vêm também de uma falta de vínculo. Quando eu te frustro em algum procedimento, quando eu te frustro ou eu te leso em alguma coisa e eu não tive intenção, talvez a minha relação com você consiga reestabelecer um vínculo de confiança e respeito e eu consiga reparar o mal que eu te fiz, né? Sem ser intencional, pensando. Na psiquiatria, como a gente tem um vínculo muito diferenciado, eu sinto que isso nos protege. Quando o paciente ele se aborrece, ou eu prescrevo um remédio que era para ajudar, e ele se sente tão mal que ele piora demais e me liga nervoso, você quase me matou. Se a gente tem um bom vínculo, eu consigo conversar com ele sobre isso, né? Eu consigo esclarecer, me desculpar. Então, por exemplo, eu que atendo adultos, eu nunca me senti ameaçada, eu nunca tive nada que me colocasse a me preocupar nesse ponto. Então, eu não tenho nenhum tipo de seguro até esse momento. Aí, com o Felipe, um pouco diferente. Tem uma outra história. Eu comecei a fazer esse ano, Thiago, mas eu não conheço outros psiquiatras que tenham. Então, de fato, o que a Giovana está dizendo é real, né? O vínculo segura bastante. E quando você faz uma psiquiatria dessa forma que a gente acredita, que é uma consulta, de fato, olhando o sujeito, se conectando com o sujeito, eu acho difícil acontecer. Dando retaguarda, né? O paciente, ele passa mal, ou ele não se adapta, ele liga, eu atendo, eu retorno, então eu existo ali no processo, eu não abandono, né? Mas eu acho que o que me fez começar a ter esse ano o seguro de responsabilidade civil foi o meu escalonamento da minha profissão. Então, o atendimento passou os pacientes novos passaram a vir muitos que vinham só para ver minha cara e saber minha opinião e não ficar comigo. Então, esse vínculo passou a não acontecer da forma que eu queria, sabe? E fora isso, eu atendo situações meio complexas, bastante complexas, de casais em litígios e que trazem o filho para uma avaliação. E às vezes isso me gerou problemas. Problemas não, mas assim, me pediram cópias de prontuários e de explicações sobre procedimentos técnicos. Nada judicial, ainda não, graças a Deus ainda não foi. Mas eu entendi como necessário ter uma retaguarda de seguro. Até porque acaba projetando ali um problema em mim, em você, né? Porque muitas vezes você tem que tomar uma decisão no meio de uma disputa de dois pais de uma criança e, querendo ou não, você toma uma decisão em prol de um ou de outro. Não tem como. Não tem como, né? Talvez aí vai discordar de um deles. E aí, nesse ponto... Você pode ser frustrado. E aí você frustra, né? Então, isso foram condições que me fizeram
Tem. ter o seguro. Eu ouço também muito difícil, assim, na psiquiatria ter, porque possivelmente desse vínculo, e bem como a expectativa de melhora, né? Você tem algo que está ruim e você melhora e naturalmente a pessoa fica bem, né? Que aí você falou de eficácia, tratamento, tem que dar resultado. Quando a gente tem expectativas, e aí a frustração, por que cirurgião plástico tem problema? Porque tem muita expectativa. Tem muita expectativa, a projeção daquilo que a pessoa quer. E é físico, né? É palpável, é visível, né? É difícil. E aí, outra especialidade, né, colégio de obstetrícia, que tem um alto risco, né, e é quase fundamental ter essa proteção, é porque tem uma expectativa de um ser lá, um filho, que pode acontecer quase tudo para dar errado. E aí, quando acontece, tem todo esse risco. Sim. Então, o seguro ele serve para proteger da expectativa versus realidade e que as coisas vão dar errado. Então, todo médico sabe que a probabilidade de dar errado vai acontecer, um ou outro. É uma taxa que tem que aceitável. E aí, naturalmente, as pessoas têm um direito lá de requerer, mas não necessariamente ela vai ter o prejuízo financeiro porque teve uma negligência, uma imperícia, ou qualquer coisa desse tipo. Mas tem um custo no meio. Sim. E esse custo no meio vale a pena se proteger, porque você tira aquela preocupação, deixa de lado, fala, olha, vamos preocupar com ser médico, preocupar com minha clínica, meu negócio, eu acho fundamental. Tem um lado no planejamento que eu sempre gosto de tratar, que é a combinação daquilo que seria o seguro versus investimento. É como se fosse duas curvas, planilha, uma que sobe está mais em cima, outra está embaixo. No começo, quando você está juntando dinheiro, fazendo um planejamento, você vai ter pouco dinheiro. Se você acontecer qualquer coisa no meio do caminho, não vai te manter. Você vai, tipo, fiquei inválido. Então, se eu ficar inválido, aquela reserva financeira vai durar, sei lá, poucos meses. Então, o que complementa essa diferença seriam os outros tipos de seguro de vida, que é invalidez ou qualquer outra coisa que te impossibilita. Então, o ideal é que você use os instrumentos financeiros para aquele fim específico, não achar que uma coisa vai ser resolver tudo. E aí, o que você comentou, por que a gente não abriu um Burger King? Por que a gente não fez tal coisa? É pegar uma coisa e resolver todo o resto da vida. Então, quando eu falo assim, não vai ser só o investimento que vai te auxiliar. Vamos precisar ter um seguro para eu ter mais tranquilidade e proteção, não ter algum dano, às vezes prejuízo financeiro, para não consumir aquela reserva em construção e eu dedicar no meu negócio. Assim, bem, por exemplo, imagine um cirurgião perder o movimento da mão. Acabou. Sim. Acabou. Então, ele não vai ser mais cirurgião, ele vai continuar sendo médico, mas muito difícil. E aí você tem que pensar nessas proteções e olhando como curva. Pode ser um momento que você pode chegar e falar assim, eu vou parar de pagar esse seguro porque eu já tenho uma reserva que me mantém. Então, essa é a lógica também da parte financeira. Você planeja a partir do consumo atual, dos seus rendimentos, separa uma parte e equilibra e vai construindo a longo prazo. Você não vai ficar rico com investimentos. Sim. Esquece. Sim. É ilusão. Mas você pode usar a sua profissão, que tem uma boa remuneração, para que com isso você consiga ter uma vida tranquila no futuro. Então, é muito mais pé no chão, é chato. Não é legal mexer com o número, é negócio chato, é burocrático, mas é necessário. Eu gosto. Eu falo isso pro ouvinte, mas eu... Tu gosta também, né, Thiago? Eu odeio. Eu gosto. Eu normalmente faço sábado de manhã. Sábado de manhã eu fico olhando, eu vejo os gráficos, dashboards, fico... Ele faz domingo à noite. Eu faço domingo, é meu hobby. Mas é meu hobby, acho muito legal. Meu Deus. Cada um com a sua loucura, né? Cada um com a de sua loucura, né, cara? gente. Não, mas eu acho que é bom, assim, você ter esse pé no chão, né? Tu tá falando sobre seguro, eu lembrei, assim, que eu tenho responsabilidade civil. A gente ainda paga INSS como autônomo, um valor básico, porque eu acho que tem algumas condições que o INSS te cobre melhor do que outros seguros, e a gente tem também seguro de invalidez, né? Seguro de não morte, mas invalidez. Então, uma coisa complementa a outra, Exato, né? A gente faz uma composição das três coisas. Não vai ter uma renda única que vai te sustentar no adoecimento. Né? Exato. E é um eterno consciência, né, de realidade com expectativa. Né? Então sempre a gente tem que estar
balanceando expectativa e realidade para você conseguir equilibrar. Nem tanto expectativa que você vai... o lado, assim... Que até eu estava ouvindo uma história de outro colega e ele estava conversando com outra pessoa e eles falando assim que, olha, teve muita gente que durante a pandemia começou a arrumar um certo tipo de emprego que estava muito assim, estava contratando muita gente e achou que aquilo lá ia durar para sempre, que ia ter contratos, etc, que tinha um monte de dinheiro dedicado para isso, para resolver o problema de saúde. Só que aquilo lá era finito, né? Tinha uma hora teria que acabar, né, a pandemia. E as pessoas fizeram conta baseado naquele recebimento. E aí acabou aquilo, foram demitidos, falou assim, pô, o cara comprou um carro, comprou casa, comprou um monte de coisa baseando no orçamento que tinha durante a pandemia. Então, ter a clareza e consciência facilita não cair em burrada, né? E por último, para a gente ir finalizando, eu queria que vocês deixassem ali uma consideração para as pessoas que estão pensando em construir a vida na psiquiatria ou estão no meio do processo construindo. O que vocês falariam para elas em cada estágio? Fica à vontade, começando, Giovana. Eu acho que quem ainda não começou uma residência médica ou está em dúvida se vai fazer uma residência ou uma pós-graduação, é claro que eu entendo que existem limitações, por exemplo, uma pessoa que já tem filhos, residência estabelecida, responsabilidades, ela não tem flexibilidade de morar em outra cidade, né? Então, às vezes eu entendo que a residência ela não é viável para todo mundo, mas eu vejo um movimento muito grande dos recém-formados de não quererem fazer residência mesmo estando livres, sem filhos, sem cônjuges, podendo ter flexibilidade de mudar de cidade. E eu sinto que esse processo, quando você escolhe a residência, você está fazendo um alicerce muito importante da tua profissão. Você não consegue mais voltar, né? O teu know-how, a tua autoridade, ela começa ali, né? Então, para quem ainda não entrou na residência, procurem centros de referência, procurem serviços que possam oferecer o máximo de treinamento, supervisão, imersão teórica, técnica, porque isso faz diferença, né? Depois você... Claro, hoje tem uma onda muito grande de Instagram, de autoridade em rede social, mas no tete-a-tete isso às vezes não vai existir se você não conseguir consolidar o teu conhecimento, né? E quem já está numa residência, que possa usar esse período não para trabalhar e já começar a ganhar dinheiro, para estudar, para procurar aprofundamentos, para tentar ajudar na construção desse alicerce, porque eu acho que a nossa segurança em conduzir casos difíceis, principalmente, ela vem desse período de formação, né? Não tenham preguiça, né? Quando eu olho onde eu cheguei hoje, eu penso, nossa, mas será que foi difícil? Foi, é que a gente esquece, né? Mas eu fui trilhando caminhos eu fui bebendo da água de fontes muito boas. Isso aparece. Não é mágica, é uma construção. E às vezes você tenta reparar a tua formação, já quando você está em campo, você não consegue, porque é outra dinâmica. Você faz uma especialização online, você faz um cursinho em São Paulo, mas buracos que ficaram não conseguem mais ser reparados. Na forma de conduzir, de se vincular, de interpretar conhecimento. Então, não tenham preguiça desses primeiros passos. São eles que dão a sustentação para você construir uma casa muito bonita. E você, Felipe? Eu volto isso que a Giovana falou, não vou repetir, mas eu volto na recomendação da psicoterapia, Thiago. Eu acho que para quem vai fazer psiquiatria, isso é fundamental. Se não começou, comece. Porque eu acho que até a própria escolha da psiquiatria precisa ser pautada no entendimento de quem é você, né? E por que você está escolhendo aquilo. Né? E não só fazer psicoterapia. A gente que está na área, a gente sabe que existem psicoterapeutas bons, existem psicoterapeutas ruins. Então, o processo de escolha, quem vai fazer psicoterapia de ti, é uma grande importância. Você precisa ter um know-how. E, às vezes, a consulta com um médico psiquiatra para fazer a escolha psicoterápica também é bom, é recomendada.
As pessoas acham que o psiquiatra ele é só para dar remédio, né, tratar medicamentosamente, mas o psiquiatra também pode ser alguém que pode compartilhar contigo quais são os teus desejos psicoterapêuticos e quem é a pessoa que mais pode se adequar a ti, né, porque a gente como profissional, a gente tem um vasto gama de leque de opções. Então a minha recomendação para quem está começando é essa: faça psicoterapia com alguém bom. A gente já passou por psicoterapeutas bons, ruins, a gente não tinha essa percepção, então eu acho que aí foi um dos nossos erros, em alguns momentos a gente ter entrado em processos psicoterapêuticos que não foram legais, mas recomendamos isso para as pessoas que são jovens. Então, se a gente for pensar uma complementariedade disso, por que a psicoterapia para quem está estudando ou pretende cursar psiquiatria é importante? Porque isso vai impactar no seu resultado do fim, no atendimento. Por que talvez seja menos importante no cirurgião, igual a gente comentou? Porque é manual, é algo que não vai ter vínculo ali. Então, para ter uma carreira de sucesso, você precisa se conhecer melhor, porque naturalmente você vai ter mais eficiência e resultado ali no atendimento dos seus pacientes, porque a sua vida emocional bem organizada, né? Então, isso é fundamental. A gente está chegando agora ao fim e queria agradecer a presença dos dois. Foi muito bom. Casal, psiquiatra, empreendedores, passaram por várias etapas da vida e eu acho que foi muito gratificante. Aí, quem ouvir do início ao fim vai aprender várias coisas. Eu já aprendi e como vocês trilharam caminhos diferentes daquilo do padrão da medicina, simplesmente entrar nessa loucura, foram conscientes na construção e tendo paciência. Isso faz com que vocês estão aqui leves, tendo uma vida boa e olhando uma perspectiva excelente no futuro. Obrigado, Giovana. Obrigado, Felipe. Se vocês quiserem segui-los, qual a rede social de cada um? Eu estou no Instagram como doutora Giovana Jorge Garcia. E o meu é o @psiquiatra infantil. Muito bom. Obrigado, pessoal. E nós nos vemos no próximo episódio com outra especialidade, contando um pouco sobre a residência, especialidade, no mercado de trabalho. E é isso. Até mais. Nos vemos na próxima. Até mais.